Esse é o cérebro de um idoso de 93 anos que aceitou ser dissecado depois de morrer. E esse é o cérebro de um homem de 61 anos. O homem de 61 anos fazia tudo certo. Fazia exercícios diariamente, comia peixes ricos em ômega 3, tomava suplementos para o cérebro, fazia palavras cruzadas todos os dias e dormia 8 horas por dia. Mesmo assim, seu cérebro encolheu e apodreceu. Já o idoso de 93 anos fazia tudo errado. Fumava há décadas, bebia uísque toda noite, comia bacon no café da manhã e nunca pisou numa academia. Mas seu cérebro permaneceu jovem e afiado até seu último dia de vida. Sabe qual a única diferença entre eles? O idoso de 93 anos comia algo que sua própria família considerava estranho. Um alimento que os estudos mais recentes de Harvard comprovaram ser capaz de reverter o envelhecimento cerebral em apenas 12 semanas. Você provavelmente já ouviu que esquecer as coisas faz parte de envelhecer, que o cérebro vai ficando mais fraco com a idade e que não tem jeito mesmo. E deve estar pensando que tudo o que estou falando é conversa fiada. Olha, como neurologista há mais de 33 anos, eu sou o primeiro a concordar com você. Realmente parece bom demais para ser verdade. Mas, por mais inacreditável que pareça, pesquisadores de Harvard recentemente descobriram que o verdadeiro vilão por trás da perda de memória não é a idade, mas algo que eles estão chamando de cérebro canibal. Quando seu cérebro começa a morrer de fome pela falta de uma substância natural chamada orexina e começa a se autodevorar, comendo a si mesmo para reciclar o material e compensar produzindo a orexina que está faltando, matando e diminuindo suas células cerebrais, apagando suas memórias e causando Alzheimer e demência com o tempo. Felizmente, os cientistas descobriram que existem 3 superalimentos cerebrais que são capazes de aumentar essa substância natural, aumentando a orexina em 1000%, rejuvenescendo cada célula do seu cérebro, aumentando a capacidade de guardar mais memórias e fazendo você acessar essas memórias mais rápido que uma pessoa décadas mais jovem. Honestamente, se você já se pega esquecendo nomes, perdendo as chaves ou entrando num cômodo e pensando, o que eu vim fazer aqui mesmo? Você está correndo um risco sério que a maioria só percebe quando já é tarde demais. É urgente resolver esse cérebro canibal hoje mesmo, porque se você não fizer nada, o futuro não é nada bonito. É uma descida lenta e humilhante para o Alzheimer e demência. Por mais que você dê risada dessas esquecidas que você dá às vezes, me escuta, se você não agir logo, sua mente vai se deteriorar numa velocidade assustadora. Você começa esquecendo coisinhas pequenas, aniversários, compromissos, onde estacionou o carro. Logo você não reconhece mais o rosto de pessoas que conhece há anos, até que um dia seus filhos precisam tomar aquela decisão dolorosa de te colocar num asilo. É exatamente para onde esse cérebro canibal leva as pessoas quando ignoram os sinais. Foi por isso que resolvi fazer essa apresentação curta e rápida. Quero mostrar para você o que tenho feito para ajudar meus pacientes a recuperarem a memória e escaparem desse destino terrível, de um jeito totalmente natural. Meu nome é Dr. Haroldo Vasconcelos. Sou neurologista-chefe do Instituto Deolindo Couto e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha especialidade é neurologia cognitiva, o que é apenas um nome chique para dizer que eu estudo tudo sobre perda de memória leve até problemas mais graves como Alzheimer e demência. Mas não se preocupe que não estou aqui para te confundir com jargões científicos, dizer que a perda de memória é uma coisa normal do envelhecimento e te passar palavras cruzadas e joguinhos de memória. Nos últimos 10 anos, ajudei mais de 4.000 pessoas de 60, 70, 80 e até 90 anos a recuperarem um cérebro mais jovem, mais potente e afiado, capaz de memorizar e lembrar das coisas melhor que um jovem adulto de 30 anos. Desde pessoas que estavam preocupadas porque estavam esquecendo onde colocaram as chaves, os óculos ou porque entraram em um quarto, até pessoas que já estavam esquecendo o nome e rosto de parentes e amigos. Mas antes de explicar como funciona a sua memória e por que ela falha, preciso compartilhar com você uma história que vai mudar completamente sua visão sobre perda de memória. Uma história que vai te fazer perceber que esses esquecimentos normais da idade são, na verdade, os primeiros sinais de algo muito mais sério. Oi, meu nome é Carmen, tenho 71 anos e sempre fui a matriarca da família. Era eu que lembrava de todos os aniversários. Eu que sabia onde estava cada documento, cada foto, cada história da família. Meus filhos sempre brincavam. A mãe é nossa agenda ambulante. Meu susto foi há uns 2 anos atrás, no meio de uma conversa com minha vizinha. A gente estava falando sobre uma atriz que adorávamos e eu sabia exatamente quem era, podia ver o rosto dela na minha mente, mas o nome simplesmente não saía. Fiquei ali gesticulando, tentando explicar. Aquela moça loira que fez aquele filme, até que minha vizinha disse o nome. Todo mundo disse, isso é normal, Carmen, todo mundo esquece nomes às vezes, mas eu sabia que não era normal. As coisas foram piorando devagar.
como uma sombra crescendo. O pior era quando eu ia falar alguma coisa importante e, no meio da conversa, esquecia completamente o que estava dizendo. Eu comecei a me vigiar o tempo todo. Cada palavra que esquecia era uma prova. Cada momento de confusão era um sinal. Será que é hoje que começa? Eu pensava toda manhã quando acordava. Mas o que realmente me aterrorizava não era o que ia acontecer comigo. Era o que eu ia fazer com meus filhos. Eu conheci uma amiga que cuidava da sogra com demência. Ela me contava, aos prantos, como era limpar acidentes, dar banho numa pessoa adulta que não te reconhece, explicar a mesma coisa 50 vezes por dia. Eu vi ela envelhecer 20 anos em 2. Vi o casamento dela quase acabar por causa do estresse. E eu pensava, meu Deus, não deixa eu fazer isso com meus filhos, não. Não deixa eu virar esse peso na vida deles. O que me matava por dentro era imaginar minha filha tendo que me dar banho, me trocar, me alimentar, tendo que explicar para os meus netos. A vovó não lembra mais quem vocês são. Eu queria que eles se lembrassem de mim como a avó carinhosa que fazia bolo nos domingos. Não como a velha confusa que eles tinham que vigiar 24 horas. O médico me olhou e disse, Dona Carmen, a senhora está preocupada demais. Isso é normal da idade. Esquecer onde colocou os óculos é normal. O problema é quando você esquece para que servem os óculos. Saí de lá fingindo que estava aliviada, mas no fundo sabia que tinha sim algo errado. Foi quando minha comadre Lúcia me salvou. Ela tinha passado pela mesma coisa e me contou sobre um vídeo que praticamente salvou ela. Hoje eu sei que o problema não estava na minha idade ou na minha genética. Estava no que eu comia. Graças a você, senhor Dr. Vasconcelos, hoje eu consigo passar o dia sem medo, sem aqueles esquecimentos constantes. E você que está passando por isso, saiba que não é normal. Não é coisa normal do envelhecimento. Meu cérebro estava passando fome e estava literalmente morrendo, porque não tinham o que precisavam para funcionar. Se eu continuasse naquele caminho, provavelmente teria demência ou Alzheimer hoje. Foi só eu mudar minha alimentação para tudo voltar ao normal. Hoje, 7 meses depois, eu lembro de todos os nomes, todas as datas, todos os compromissos da família. Voltei a ser a Carmen de antes, liguante, aquela que resolve tudo, que lembra de tudo. E o mais importante, meus filhos não vão precisar abrir mão das vidas deles para cuidar de mim. Eu consegui minha dignidade de volta. E foi só mudando o que eu comia. Se você é mãe ou avó e está sentindo isso, por favor, não acredite quando disserem que é normal da idade. Você pode evitar que sua família passe por esse pesadelo. A história da Carmen é idêntica à de centenas de pacientes que atendi ao longo dos anos. Mulheres que sempre foram um centro organizacional das suas famílias e que de repente se viram perdendo essa identidade. Todas viviam no terror de se tornarem um fardo para os filhos que criaram com tanto amor. E todas tinham uma coisa em comum. Seus cérebros estavam sendo privados de nutrientes essenciais que poderiam ter evitado todo esse sofrimento. Hoje você vai entender exatamente quais nutrientes são esses e como uma simples mudança na alimentação pode devolver sua memória e preservar sua dignidade. Para entender isso, primeiro você precisa entender como funciona a sua memória. Basicamente, suas memórias ficam guardadas nas células do cérebro, como se fossem mini caixas de armazenamento. Você tem bilhões delas, todas conectadas. Elas se comunicam através de mensageiros químicos que puxam uma informação de um lugar do cérebro e levam para outro quando você precisa lembrar de algo. Imagine esses mensageiros como pescadores em um mar de memórias. São eles que pescam as memórias do fundo do seu cérebro e puxam para a superfície, fazendo você lembrar das coisas. Por exemplo, quando você encontra um velho amigo na rua e lembra o nome dele rapidinho, agradeça aos seus mensageiros cerebrais. Agora, quando você esquece o nome de alguém, onde colocou os óculos ou o que comeu no almoço, ou até quando fica com aquela coisa na ponta da língua, mas não consegue falar, é porque esses mensageiros não conseguiram puxar a informação para o topo do seu cérebro. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, suas células cerebrais vão morrendo e seu cérebro vai diminuindo, junto com o espaço para guardar memórias. Segundo, esses mensageiros que mencionei também começam a morrer, dificultando a movimentação das memórias para o topo do seu cérebro. A informação até pode estar ali enterrada, mas você não consegue trazer ela para o topo do seu cérebro. Aí é que está o diferencial dos superidosos. Segundo a doutora Alexandra, da pesquisa de Harvard, o cérebro deles tem 7 vezes mais células e mensageiros que o de outros idosos. Em alguns casos, igualzinho ao cérebro de um adulto de 30 anos. O mais legal é que até pouco tempo atrás a gente achava que, uma vez perdidas, as células cerebrais não voltavam mais.
Mas esse estudo recente de Harvard mostrou que isso não é verdade. Não só dá para criar novas células e recuperar a memória, como ela pode ficar ainda melhor do que antes. Seu cérebro pode sim rejuvenescer mesmo enquanto você envelhece. Incrível, né? Imagina só como seria bom não ter mais aquele medo de esquecer as coisas importantes, não ter mais aqueles brancos na hora de lembrar nomes, números e datas. Imagina recuperar aquela sua esperteza de antes, ou até ficar mais esperto ainda, dando um baile em gente bem mais nova que você. Tudo isso graças à experiência e sabedoria acumuladas no seu cérebro, que agora você consegue acessar facilmente. E o melhor, você pode conseguir isso tudo só mudando sua alimentação. É sério, os alimentos que você come podem tanto encolher seu cérebro e apagar suas memórias, quanto ajudar ele a crescer e manter você afiado por muitos anos. Você deve estar pensando, se é tão fácil assim, por que meu médico nunca falou disso? E a resposta tem a ver com esses mensageiros que mencionei. O mais importante deles para a memória se chama orexina. A orexina é tão importante que, se seu cérebro não tiver o suficiente, ele literalmente se alimenta das próprias células para reciclar material e fazer mais orexina. Os cientistas chamam isso de cérebro canibal. Seu cérebro literalmente começa a se comer. Mas veja, a orexina é feita de um nutriente chamado oxina, que vem dos alimentos. E aí está o problema. Segundo pesquisas, só 8% das pessoas consomem oxina suficiente. Não é à toa que problemas de memória são tão comuns quando envelhecemos. Estamos praticamente matando nosso cérebro de fome. E quando você descobre quais alimentos têm mais oxina, dá para entender o porquê. Fígado de boi, fígado de vitela, fígado de galinha, ovos crus, fígado de peru. Fala a verdade, quem é que come essas coisas todo dia? Então a melhor opção seria tomar suplemento de oxina, certo? Afinal, hoje em dia, tem suplemento para tudo. Mas calma lá. Segundo estudos recentes, isso não vai te ajudar com a memória. Cientistas deram oxina em suplemento para pessoas de 65 anos e depois fizeram vários testes, mas não viram melhora nenhuma. Parece que nosso corpo tem dificuldade em levar a oxina dos suplementos até o cérebro. Na verdade, você precisaria tomar doses tóxicas de suplementos para conseguir orexina suficiente. Então, melhor guardar seu dinheiro e esquecer essa ideia. Mas então, qual é a solução se você não quer comer esses alimentos estranhos? Como podemos aumentar os níveis de orexina no nosso cérebro para que esses mensageiros consigam buscar nossas memórias e trazer elas rapidamente para o topo da nossa mente sempre que precisarmos? De primeira eu não consegui encontrar nada, mas sem querer eu encontrei uma pesquisa de um grupo de cientistas canadenses que passaram a última década tentando resolver esse problema da falta de orexina no cérebro e que depois de quase uma década de tentativa e erro, finalmente fizeram um grande avanço, descobrindo um composto que aumenta a quantidade de orexina no cérebro em quase 1000%. Ele foi originalmente aprovado pela Anvisa para ajudar vítimas de derrame. A Faculdade de Medicina de Harvard chamou esse composto de energético para o cérebro. A revista de medicina Nature chamou ele de recarregador cerebral. Não só isso, mas esse composto já foi comprovado em mais de 11 estudos clínicos em humanos, o que é algo praticamente inédito no mundo científico. Então eu sabia que eles tinham encontrado algo inovador, e assim que mergulhei nos detalhes dos estudos por trás dessa descoberta, minha cabeça explodiu. Um estudo mediu a mudança na quantidade de orexina de 1.066 pacientes, de 55 a 93 anos, que sofriam com perda de memória. Eles descobriram que esse composto foi capaz de aumentar a quantidade de orexina potencializadora de memória em impressionantes 1000%. Isso significa 10 vezes mais a capacidade de lembrar e memorizar que antes. E você pode ver as mudanças nessa imagem. Todas essas manchas azuis são as novas orexinas trabalhando para trazer informações, nomes, memórias e coisas que você aprendeu ao longo da vida para o topo do seu cérebro e para a ponta da sua língua. Esse estudo sugeriu que, graças aos altos níveis de orexina, ao invés de jogar palavras cruzadas, sudoku, quebra-cabeças ou jogos de memória, ao invés de se entupir de donepezila, rivastigmina, galantamina e vitamina B12, você pode literalmente forçar o seu cérebro a trazer as informações para o topo da sua mente, fazendo você lembrar de tudo igual quando você tinha 30 anos de idade. Mas isso é apenas o começo, porque quase 700 estudos já mostraram que, além de melhorar a memória, o humor, a atenção e o foco, esse composto combate a depressão, a ansiedade e a insônia, fazendo seu cérebro funcionar melhor em todos os sentidos. Ele literalmente recarrega a bateria do seu cérebro e dá energia para ir aumentando a quantidade de memórias que você pode guardar e acelerando a velocidade que você acessa elas quando precisa. Além disso, esse composto é super seguro, praticamente sem efeitos colaterais, mesmo em doses altas. Isso porque é uma substância natural que já existe no seu corpo. A parte mais legal? Quando você toma esse composto em forma de suplemento, 90% vai direto para o seu cérebro, aumentando o fluxo sanguíneo nas áreas que controlam a memória. Isso enche suas células de nutrientes. Além disso, ajuda suas células a absorverem mais desses nutrientes e aproveitá-los melhor. Juntando esses dois benefícios, seu poder cerebral aumenta, permitindo que você pense com mais clareza e foco. Mas você não precisa acreditar apenas na minha palavra. A descoberta desse composto está causando um verdadeiro impacto no mundo médico e científico.
Falando um pouco de medicina agora, novo tratamento faz idosos recuperarem uma memória décadas mais jovem. E agora, um composto canadense faz idosos recuperarem memória do décadas mais jovem em apenas 90 dias. Cientistas do mundo todo estão chamando de a descoberta mais importante contra a perda de memória dos últimos 100 anos. Cientistas canadenses desenvolveram um composto que aumenta em 1000% da substância responsável pela memória. Em 27 anos de carreira, nunca vi uma descoberta tão promissora para reverter o declínio cognitivo. Os níveis de melhoria cognitiva que observamos superam qualquer tratamento convencional disponível. Pacientes recuperaram 89% da função cerebral em 90 dias. Nunca vimos resultados assim. É cientificamente fascinante, considerando que não existem efeitos colaterais. E não para por aí. O Instituto Internacional de Neurociências concedeu a esse composto o Prêmio de Inovação em Saúde Cerebral de 2024, reconhecendo oficialmente sua eficácia superior. A Fundação Americana para a Pesquisa em Alzheimer incluiu esse composto em sua lista de descobertas mais promissoras do século. Isso significa que não sou apenas eu dizendo que isso funciona. São as maiores autoridades médicas do mundo validando essa descoberta. Mas então, qual é o nome dessa descoberta capaz de aumentar a orexina em 1000%? Bem, é um composto patenteado chamado xerenous. Mas nem adianta procurar no Google. Veja, como o xerenous é um composto patenteado, seus criadores são muito protetores sobre quem eles permitem ter acesso a ele. Então, é muito difícil encontrá-lo. Mas mais importante, por mais poderoso que o xerenous seja para a saúde do seu cérebro, quando você combina ele com outro composto clinicamente estudado, os benefícios são ainda maiores. Veja bem, mesmo que os estudos mais recentes comprovem que você pode sim renovar células cerebrais mortas, não é a mesma coisa que com a pele, onde você arranha o braço e uma semana depois já está curado. Na verdade, segundo o estudo de Harvard, a área do seu cérebro que controla a memória só produz cerca de 700 células novas por dia. Isso não é muito, especialmente considerando que seu cérebro tem 100 bilhões delas. A verdade é que você precisa salvar o máximo de células possíveis. Senão, é como correr numa roda de hamster. Você produz 700 células novas no dia, mas perde 1000 nesse mesmo dia, ficando sempre no negativo. Então, garantir que elas fiquem vivas e saudáveis deve ser sua prioridade número 1. E você faz isso mantendo as paredes delas fortes, resistentes e intactas. É igual o telhado da sua casa. Se ele tiver furos e começar a deixar entrar chuva, não vai demorar muito até que tudo dentro da casa, os móveis, os eletrodomésticos e seus pertences pessoais fiquem destruídos. A mesma coisa acontece com as suas células cerebrais. Quando a parede está fraca, a célula murcha e morre. E aí está o problema. A maior parte do seu cérebro é feita de gorduras. Por isso, é crucial não só consumir gorduras suficientes, mas também os tipos certos. Uma dessas gorduras é conhecida como fosfatidilcerina. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existem grandes quantidades dela no seu cérebro, formando até 68% da parede celular. Em outras palavras, a fosfatidilcerina é fundamental para manter suas células vivas. Você encontra pequenas quantidades de fosfatidilcerina no leite materno e quantidades ainda menores em alimentos como ovo cru e fígado. Mas como você pode imaginar, não estamos comendo o suficiente. Na verdade, pesquisas revelam que, devido às mudanças nos hábitos alimentares, estamos consumindo cerca de 70% menos fosfatidilcerina do que nos anos 80. Por isso, não é surpresa que os casos de Alzheimer e demência estejam aumentando a cada ano que passa. Uma pesquisa da revista Time mostrou que desde os anos 80, a quantidade de pessoas com menos de 65 anos abandonadas em asilos aumentou em 6 vezes. Mas veja, dezenas de pesquisas comprovaram que suplementar com fosfatidilcerina mostrou melhorar significativamente a memória e a concentração. Cientistas até foram além e testaram os efeitos da fosfatidilcerina em adolescentes. Afinal, se conseguissem mostrar ganhos em jovens cujos cérebros já estavam funcionando no auge, imagina o benefício para pessoas como eu e você que realmente precisamos. A aposta deu certo. Depois de dar apenas 100 miligramas por dia a um grupo de jovens de 17 e 18 anos por 40 dias, eles conseguiram aumentar significativamente o poder cerebral deles e a capacidade de aprender em sala de aula. Então, não é surpresa que quando testaram a mesma dose em pessoas mais velhas, todos os participantes mostraram uma melhora na capacidade de memorizar e lembrar informações. E a melhor parte, os ganhos não foram temporários. As memórias continuaram melhorando por até 3 meses depois que pararam de tomar. Isso não é incrível? Consegue imaginar o poder de combinar o xerenous e a fosfatidilcerina? Eles são a dupla perfeita para manter seu cérebro saudável e funcionando ao máximo, ajudando você não só a preservar memórias preciosas, mas também a criar novas durante a terceira idade. Pensa assim, o xerenous vai aumentar a quantidade de células armazenadoras de memórias no seu cérebro e aumentar os mensageiros que trazem essas memórias para o topo da sua mente. E a fosfatidilcerina vai proteger essas células cerebrais, deixando as paredes delas mais resistentes, impedindo elas de murcharem e morrerem.
fazendo você acumular cada vez mais células cerebrais com uma memória cada vez melhor e uma mente cada vez mais afiada e potente. Isso significa que, além de você aumentar a capacidade de guardar memórias novas, você vai conseguir acessar as antigas com mais facilidade e rapidez. Obviamente, fiquei animado para testar esses compostos com meus pacientes. Afinal, essa era a única maneira de ter certeza de que esses compostos iam funcionar tão poderosamente quanto todos os estudos mostraram. Infelizmente, quando procurei por qualquer solução que combinasse esses dois ingredientes inovadores, simplesmente não consegui encontrar nada. Não sei se é porque os compostos são tão novos que ninguém ainda ouviu falar deles antes, ou se é porque são mais caros do que alguma mistura barata de vitaminas, ou porque as empresas que os fabricam são incrivelmente exigentes com quem trabalham. Não sei exatamente por quê, mas posso te dizer que ninguém até hoje pensou em combinar esses dois compostos assim antes. Então decidi ser o primeiro. Foram necessários meses de planejamento, negociação e logística para fazer tudo dar certo. Então, depois de vários meses de trabalho duro, consegui finalmente combinar esses dois compostos inovadores na solução mais poderosa do mundo. E, obviamente, a primeira coisa que fiz foi testar essa solução com alguns dos meus pacientes mais graves. Pessoas que já estavam no limite, esquecendo nomes de familiares, confundindo rostos conhecidos, algumas até sendo consideradas para asilos. Os resultados me deixaram completamente chocado. Olha esse exame do cérebro da Maria, de 68 anos, uma das primeiras a testar essa solução. Tá vendo essas manchas escuras? É onde a memória deveria estar funcionando, mas estava quase morta. Agora olha o exame do cérebro dela, 3 meses depois de tomar os dois compostos juntos. O cérebro todo aceso, funcionando, conectado. Na parte de cima com linhas vermelhas é o cérebro dela antes. Na parte de baixo com linhas verdes é o cérebro dela hoje em dia. É como ver uma casa toda apagada de repente se iluminar completamente. Mas a Maria não foi a única. Quero que você escute o que alguns dos primeiros pacientes que testaram essa solução têm para contar. Há 6 meses eu estava desesperado, esquecia onde colocava as coisas, os compromissos. Minha esposa já tinha medo de me deixar sozinho em casa. A foto do meu cérebro antes do tratamento estava cheia, toda escura. O médico disse que eu tinha a memória de um velho de 90 anos. Depois de só 3 meses tomando essa solução do Dr. Haroldo, comecei a lembrar de tudo, até das coisas que conversei semana passada. Meu nome é Carmen e tenho 69 anos. Participei dos primeiros testes do Dr. Haroldo. Antes, eu fazia lista para tudo. Lista para o mercado, para os remédios, até para lembrar de tomar banho. Era vergonhoso. O neurologista já estava falando em demência. Hoje estou fazendo receitinhas novas que nunca fiz, decorando elas de cabeça. É como se eu tivesse 30 anos de novo. Oi, meu nome é Antônio e só queria dizer que depois de 2 meses com essa solução, meu cérebro está completamente diferente. Não só lembro de todo mundo da família, como estou usando WhatsApp, Instagram, fazendo curso online. Minha memória está melhor que a dos meus filhos. Parece que meu cérebro estava dormindo por tanto tempo e finalmente acordou. Impressionante, né? Em poucos meses, consegui anotar mais de 90 casos parecidos. Todos esses resultados incríveis foram acompanhados por médicos e anotados nas fichas dos pacientes. E foi aí que percebi eu tinha algo que realmente mudava vidas nas minhas mãos, algo que podia ajudar milhões de pessoas. Então resolvi dar um nome para essa descoberta e colocar essa solução à disposição de todo mundo. E é por isso que agora estou muito orgulhoso de ser o primeiro a apresentá-lo a vocês. Esse é o Naturion, a primeira solução natural do mundo que soluciona a recém-descoberta e cientificamente comprovada verdadeira causa da perda de memória. Os baixos níveis de orexina no cérebro. Aprovado pela Anvisa aqui no Brasil e com certificado direto do único laboratório canadense do mundo que consegue fabricar esses compostos com pureza de 99,8%, você pode ter certeza absoluta de que é seguro e completamente legal. Cada lote passa por 23 testes rigorosos antes de ser liberado para venda. Pureza, contaminação, potência, tudo verificado. Estou te mostrando isso porque quero que fique cristalino. Isso não é qualquer suplemento barato vendido na internet. Não é vitamina de farmácia que você compra por R$20. Não é produto caseiro feito no fundo de quintal. É um composto com a mesma qualidade dos medicamentos que os neurologistas mais renomados de São Paulo prescrevem. Só que sem nenhum dos efeitos colaterais devastadores. Esse é disparado o mais rápido, seguro e inteligente caminho possível para ter uma memória perfeita, com um cérebro jovem e imune ao Alzheimer e à demência. Ele possui 2 compostos comprovados cientificamente por mais de 11 estudos clínicos.
Isso mesmo, apenas 2 compostos e nada mais. Não colocamos nenhum ingrediente inútil a mais só para enfeitar o rótulo. Esses 2 compostos são o suficiente para rejuvenescer seu cérebro em décadas. Eles funcionam em um nível biológico para aumentar a quantidade de orexina no seu cérebro em até 1000%, aumentando a quantidade de células cerebrais e a quantidade de memórias que seu cérebro consegue armazenar, acelerando a velocidade que você acessa essas memórias. Para você nunca mais sentir medo ou ansiedade por causa dessa perda de memória ocasional se desenvolver em um Alzheimer ou demência. Diferente dos jogos de memória que apenas tentam reforçar as células que você já tem no cérebro, ou dos medicamentos prescritos que causam vários efeitos colaterais no seu corpo. O Naturium possui a combinação comprovada de compostos que vão resolver o problema na raiz, aumentando a quantidade de novas células cerebrais, ao mesmo tempo que protege elas e deixa a sua memória mais rápida e afiada, sem causar nenhum dano ao seu organismo ou efeito colateral no seu corpo. Ele já foi testado com mais de 4.000 pessoas ao longo dos meses. E agora posso garantir que ele funciona com uma taxa de sucesso de 100%. E depois do Covid, piorou muito. Piorou de eu estar conversando com alguém que eu conheço e não lembrar o nome. E aí, depois que eu comecei a fumar, de fato, eu senti uma melhora significativa, assim, melhorou muito. Então, eu sempre andava, eu andava com caderno, anotando tudo. Hoje, eu tenho caderno, eu anoto, mas eu não preciso consultar. Então, para mim, realmente fez uma diferença significativa na minha vida. Agora eu consigo escrever e ler o que eu escrevi, não preciso mais dos áudios, né? Não tenho mais, eu consigo botar brinco, hoje só que eu não coloquei, mas eu consigo agora colocar brinco sozinha, como uma mulher normal, né? Então, são coisas que parecem bobas, mas não é nada bobo. E eu vou continuar tomando o resto da minha vida. Não quero ter Alzheimer que nem minha mãe, inclusive vou começar a dar para minha mãe também, acho que vai fazer bem a ela. Então, quer dizer, e o que eu mais preciso para minha recuperação é isso, a neurogênese, né? Nascimento de novos neurônios. E o médico hoje, em visita com ele, diz que eu estou muito melhor. Não pensei que isso acontecesse. Pois é, meu Alzheimer não foi para diante, parou. Acredito que tenha... O médico diz que não aumentou, então ele estabilizou. Parou. Isso para mim é um milagre. Problemas para mim na minha cabeça não tem mais. E o mal de Alzheimer não me faz, não está me fazendo mal. Eu que estou fazendo mal a ele. Estou acabando com ele. Hoje eu me sinto ótimo. Ótimo. E este ótimo, eu quero dizer, é que eu me sinto curado, praticamente. Que eu nunca me achei tão bem, tão lúcido, tão tranquilo, tão feliz, não tem comparação. Minhas palavras não são poucas para dizer o que eu sinto. Eu tento contar essa história e vou me permitir contá-la aqui porque eu acho que ajuda muita gente que está passando por isso. Pouca gente sabe disso, mas eu sofri bastante com perda de memória depois dos 60 anos. Esqueci a chave, esquecia óculos, esquecia o que estava cozinhando e as receitas, era terrível. Eu estava apavorada da possibilidade de ter Alzheimer, demência ou alguma doença mental do tipo. O Naturium foi o único tratamento que funcionou e me trouxe minha segurança, minha paz, minha independência, para ver meus próximos anos tranquila e sem medo, né? Então você tem que imaginar que eu estou te dando agora as armas para você lutar. Esses resultados são apenas alguns entre centenas que recebo todos os dias. Basta tomar uma pequena cápsula logo pela manhã e deixar a ciência fazer o resto. Daqui a alguns dias, você vai poder acordar e perceber que lembra exatamente onde deixou seus óculos, suas chaves e seu celular. Conversar com amigos e familiares sem aquela sensação terrível de estar na ponta da língua. Lembrar de nomes, datas, compromissos e detalhes com a mesma facilidade que tinha aos 30 anos. Depois você vai notar que consegue aprender coisas novas rapidamente, seja um idioma, um jogo ou uma nova tecnologia. Imagine se livrar do medo de pensar que sua memória amanhã pode ser pior que hoje. E fazer tudo isso sem tomar remédios, com efeitos colaterais, exercícios mentais cansativos ou consultas caras com neurologistas. Realmente se permita sentir como tudo isso seria. E então me diga, o quanto isso valeria para você? Ter um cérebro tão afiado quanto o de uma pessoa de 30 anos? Ver o quão divertida a vida pode ser e tudo que você estava perdendo por tanto tempo? O que você daria por tudo isso agora mesmo? Em primeiro lugar, preciso te lembrar que esses 2 compostos clinicamente comprovados são patenteados e não existem no Brasil.
Eles tiveram que ser importados diretamente do Canadá, porque lá é o único laboratório do mundo que os fabricam. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que poucas pessoas vão ter acesso ao Naturium, porque só existem 189 unidades de Naturium disponíveis, e não sabemos quando teremos outras unidades devido ao grande trabalho e custo de fabricação. Qualidade como essa não sai barato. Na real, tenho certeza que você concorda que geralmente coisas boas não custam barato. Mas mesmo eu tendo gastado mais de R$ 3.300 em apenas um mês de testes de laboratório, ainda seria mais barato que os R$ 6.000 que a maioria das pessoas gastam em apenas alguns meses de consultas, remédios, vitaminas e suplementos ineficazes. E mesmo apesar de eu saber que todo mundo que usou o Naturium felizmente pagaria o dobro disso depois de ver os resultados por si mesmos, isso não é sobre dinheiro. Eu vi como é sentir que sua mente, sua memória e sua capacidade mental está escapando como areia pelos seus dedos. Vi pessoas serem enviadas para asilos porque não conseguiam mais nem se lembrar dos próprios filhos. Esse tratamento já mudou a vida de mais de 4.349 pessoas por todo o Brasil. O meu objetivo é mudar a vida de 5.000 pessoas. E quero que você seja a próxima história de sucesso. E quanto mais barato for o acesso ao tratamento, mais rápido eu chegarei a esse objetivo. E é por isso que me recuso a cobrar 800, 600 ou mesmo 400 reais. Você assistiu até aqui, está colocando sua confiança nisso. Então mesmo que o mínimo que meu contador me disse para cobrar fosse 347 reais para que eu tenha algum lucro em cima disso, você não vai precisar pagar isso também. Eu vou abrir mão de todo e qualquer lucro para deixar a sua decisão o mais fácil possível. Então, por um tempo limitado, você pode ter um desconto absurdo no Naturium. Não por 600, não por 500, nem por 400 reais. Caramba, você não vai precisar pagar nem 300 reais. Seu investimento hoje será apenas 12 vezes de R$ 19,77, ou apenas um pagamento de R$ 197 reais. Mas, antes de você fazer o seu pedido, como você viu nos estudos hoje, quanto mais você usar esses compostos, mais você vai sentir os benefícios. Então, se você está acima dos 50 anos de idade e sofre com problemas de memória há algum tempo, eu recomendo que você use o Naturium por pelo menos 3 a 5 meses, para que ele tenha tempo suficiente para aumentar bastante a quantidade de orexina no seu cérebro e regenerar todas as suas células cerebrais. Dessa forma, você garante que sua memória nunca mais vai falhar. Então, para garantir esses resultados para a vida toda, você vai poder fazer o pedido do pacote de 3 meses ou 5 meses com um desconto absurdamente maior. Além disso, vou enviar tudo para você com frete grátis. Essa é a confiança que eu tenho que você vai amar o que o Naturium vai fazer pela saúde do seu cérebro. Olhe embaixo deste vídeo. Se o Naturium ainda estiver em estoque, você vai ver 3 opções econômicas. Faça a coisa certa por você. Vá em frente e escolha a melhor opção para você. Você será redirecionado para o nosso checkout 100% criptografado, seguro e verificado pelo Google. Usamos o mesmo sistema de segurança do Mercado Livre, Netflix, Uber e Amazon. Preencha as informações, coloque seu endereço e confirme o pedido. Você vai receber o código de rastreio no seu e-mail em menos de 24 horas e o produto vai chegar na sua casa em menos de 5 dias. E não se preocupe, porque eu acredito tanto no poder do Naturium que vou assumir todos os riscos e me comprometer com você. Você também pode testar com risco zero por até 365 dias. Não quero que você comprometa nem R$1 do seu bolso até ter certeza que isso vai funcionar para você. Quero que você se sinta livre e seguro para testar esse tratamento sem risco algum. Se você não perceber que os esquecimentos estão diminuindo já na primeira semana, se você não voltar a lembrar de nomes, datas e compromissos com facilidade nos primeiros 15 dias, ou se simplesmente sentir que não valeu a pena para você por qualquer motivo, você será 100% reembolsado. Sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Você vai ter um ano inteiro para sentir os resultados. O que é mais que o suficiente, já que a maioria das pessoas sentem os resultados já nos primeiros 8 dias. E olha, se você não estiver totalmente satisfeito com o que vai receber, pode pedir 100% do seu dinheiro de volta de forma rápida e simples. Estamos usando um sistema de reembolso automático. Isso significa que você não precisa se explicar e nem falar com ninguém para pedir o seu reembolso. Você só precisa apertar um botão e 100% do dinheiro investido volta para você em minutos. Então, para mudar a sua vida de uma vez por todas, basta escolher o seu pacote e clicar no botão verde nas opções abaixo agora mesmo. Você não tem nada a perder, somente a ganhar. Se isso funcionar, o que eu garanto que vai, você nunca mais vai se preocupar com a possibilidade de esquecer coisas importantes, de ser diagnosticado com algo mais sério ou de ser colocado em um asilo pela sua família. E nunca mais vai precisar fazer uma consulta ou tomar um remédio cheio de efeito colateral. E se por algum motivo, que eu acho impossível de acontecer, não funcionar, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Não consigo ver nenhuma razão para você não dar uma chance a essa solução que foi comprovada por dezenas de estudos científicos internacionais e testada em mais de 4.300 pessoas com uma taxa de sucesso de 100%.
você pode dividir em até 12 vezes. São apenas 40 centavos por dia. Isso é menos que um chiclete por dia. Isso, no fim das contas, vai te custar muito menos do que você vai acabar gastando em consultas, remédios e suplementos ineficazes. A última coisa que eu quero é que você volte daqui a algumas horas e veja os estoques esgotados. Eu odeio dizer isso, mas o tempo está passando. Você está aqui. Isso significa que uma das 189 unidades de Naturium ainda estão disponíveis. Mas se você fechar essa página, o pote será cancelado e reservado para outra pessoa. Não desperdice nem mais um segundo. Se você não sentir que sua memória está se recuperando e os esquecimentos estão indo embora, que você está voltando a ter uma memória afiada de novo, lembrando de nomes, datas e compromissos sem esforço, dormindo profundamente sem acordar confuso ou esquecido. Então eu não quero o seu dinheiro. Basta você apertar um botão e 100% do seu dinheiro volta para você. Mas se funcionar, peço que me envie um depoimento dizendo o tanto que o Naturium mudou a sua vida. Escolha o seu pacote nas opções abaixo, agora mesmo, antes que as unidades acabem. A partir de agora você tem duas opções. A primeira é sair dessa página e esquecer tudo o que eu disse. Continuar perdendo suas memórias mais preciosas. Deitando e acordando toda hora tentando lembrar de coisas importantes. Tendo que viver dependente de anotações e lembretes. Vendo a sua família se preocupar com você e se perguntar se você ainda lembra deles. Algemado à sua própria mente deteriorada, enquanto tudo que você mais gosta é roubado de você. Correndo um risco certo do seu cérebro piorar mais e mais, até não reconhecer mais nem o rosto das pessoas que você ama, ou você se convencer de que a única solução para escapar disso é viver isolado. Você pode sentir esse monstro crescendo dentro de você, a ansiedade, o medo, a incerteza. Eu acho que você já sabe o que vai acontecer se você escolher essa opção, porque você já sentiu isso muitas vezes antes. Pergunte a si mesmo o que vai mudar para você. O que vai acontecer se você não tomar uma atitude e tentar algo novo e comprovado? Sua memória vai continuar piorando e se degradando? Você vai tomar mais e mais medicamentos até morrer? Vai passar o resto dessa dádiva chamada de vida, esquecendo de tudo e de todos? Eu sei que você não quer isso. Tem uma forma de sair disso. E nós dois sabemos que você continua assistindo porque, no fundo, você sabe que uma mudança é necessária na sua vida. E é por isso que eu quero que você pense bem e considere seriamente escolher a opção 2. E vamos ser sinceros, é a única opção que você tem. Investir apenas um pagamento no Naturium hoje e testar sem riscos por um ano inteiro. Apenas imagine a diferença que isso pode fazer na sua vida. Começar a regenerar as suas células cerebrais uma a uma em poucas semanas. Recuperar a memória afiada que você tinha aos 30 anos. Voltar a lembrar, aprender e raciocinar normalmente. Nunca mais usar uma agenda para tudo ou depender de lembretes constantes. Nunca mais precisar tomar remédios para a memória com efeitos colaterais graves. Nunca mais deitar para dormir e levantar sem se lembrar dos seus sonhos. Nunca mais deixar de fazer algo que você gosta porque não consegue mais aprender. Voltar a ter um cérebro de uma pessoa jovem. Ir onde quiser, lembrar o que quiser, aprender o que quiser, fazer o que quiser. É a opção mais fácil, porque só é necessário você decidir que se ama o suficiente para dizer sim agora mesmo. Escolha o seu pacote nas opções abaixo agora mesmo. E não se esqueça, você está protegido pela nossa garantia de 365 dias sem risco. Se você não estiver extremamente satisfeito com seus resultados em um ano, você pode apenas apertar um botão e receber todo o dinheiro investido de volta em minutos. E você também pode enviar um e-mail para o nosso time de atendimento que trabalha de segunda a domingo, 24 horas por dia e responde em no máximo 15 minutos. Ou você tem resultados ou não perde R$1. Mas o tempo está acabando, as últimas unidades já devem estar sendo enviadas. Essa página deve sair do ar a qualquer momento. Então, haja rápido e tome a decisão certa que vai mudar a sua vida. Escolha o pacote de 6 meses abaixo e comece a sentir tudo o que o Naturium pode te proporcionar. Eu mal posso esperar para ouvir a sua história de sucesso.